Ficou para trás, começamos uma nova e, é claro, o assunto do preço dos combustíveis continua na pauta e em destaque aqui da imprensa brasileira, na boca do brasileiro, nas ruas de modo geral, né? Tá todo mundo ainda em situação um pouco letárgica, um pouco assustado ainda por causa do reajuste anunciado na semana passada pela Petrobras. Só que intenções existem, né? O duro é tirar do papel essas intenções para baixar o preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Já foi tirado do papel alguma coisa, né? Como, por exemplo, a votação que é concluída no fim da semana passada no Senado Federal, depois de 5 meses de espera, né? Na gaveta do senador Roda Presa Rodrigo Pacheco. Foi lá, no mesmo dia o presidente sancionou, demorou um pouco e tal, passou o dia inteiro reunido, discutindo alguns detalhes, havia uma pressão um parecer, né, da área econômica para vetar algumas coisas e tal, mas ele preferiu sancionar na íntegra o que foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado, depois na Câmara, e com isso essa questão está resolvida. E isso deve produzir uma redução no preço do combustível, mas não é aquilo que a gente espera, né? Por exemplo, se o combustível, esse aumento cavalar da Petrobras da semana passada, implica num aumento de 90 centavos em cada litro de óleo diesel, o impacto dessa medida reduziria em 30 centavos, em vez de 90, seria uns 60 centavos, né? Mais aquela medida lá da criação do fundo de compensação, não sei o que e tal, reduziria mais um pouco. E com isso, quer dizer, reduz ali, ajuda, né? Ajuda, sem dúvida nenhuma. Isso é um valor, é um impacto para cada litro de combustível. Mas definitivamente não é suficiente, né? Isso não será suficiente, de modo algum. Porque, afinal, o presidente, até o próprio presidente da República, admitiu isso no fim de semana, quando ele disse que não é, enfim, que está estudando, o governo está estudando novas medidas para impactar ainda mais, forçar ainda mais uma redução ainda maior dos combustíveis, né? Ele falou, inclusive, em mudar a política de preços, que eu prefiro chamar de política de lucros, da Petrobras. Ele está dizendo, mais uma daquelas coisas que ele não vai fazer, porque, afinal de contas, ele não pode, né, mexer na Petrobras. Então, se mexer, cai o governo, cai o mundo em cima da cabeça de quem fizer isso, e ele não vai fazer. Mas ele manifesta apenas a intenção de que o correto seria fazer, e é mesmo, né, o correto seria fazer. O problema é fazer quando, né? Qual é o tempo certo para fazer isso? E certamente o tempo certo será depois de abrir o mercado, né? De permitir que outras empresas petrolíferas possam estabelecer um processo de competição com a Petrobras aqui no Brasil, né? É a competição que derruba preços, não é decreto, não é projeto de lei, é a competição. Ou a adoção de uma legislação moderna, aplicada, embora seja moderna, aplicada há muitos anos, décadas, por exemplo, em vários países da Europa, que dá certo, que é um sistema de compensação de tributos, tem ali um jogo de compensação de preço do combustível, do petróleo, cotação, aumento ou diminuição, e também a relação com o imposto correspondente. Eu senti a maior inveja do mundo neste fim de semana, lendo a imprensa portuguesa, a notícia absolutamente corriqueira de que o governo confirmava mais uma vez, mais uma vez aconteceu a contingência, a necessidade de o governo reduzir o imposto sobre os combustíveis, o ISP, Imposto sobre né? Imposto sobre combustíveis, na medida em que foi inevitável um aumento de 11 centavos de euro no preço da gasolina e 17 centavos de euro no preço do óleo diesel, que os portugueses chamam de gasóleo. E aí, já que esse aumento era inevitável, o governo então reduziu os impostos desses dois produtos. Por essa razão, o consumidor português quase não vai perceber que houve um aumento nos combustíveis. Tem sido assim há muitos anos. Eu quero dizer que eu vivi em meados da década de 1990, eu vivi 5 anos em Portugal. Do dia que eu saí, do dia que eu cheguei para morar,
ao dia que eu saí, o preço do combustível não alterou. Exatamente porque esse tipo de compensação já existia naquela época e continua existindo até hoje. E é uma coisa que deixa todo mundo feliz. O governo mantém a sua arrecadação prevista de impostos, né? Porque afinal de contas o imposto cai, mas o valor em dinheiro sobe. Com isso ele mantém o equilíbrio das contas públicas, da receita, e o cidadão também mantém o seu orçamento. Não é surpreendido com aumentos súbitos, cavalares, né? Inexplicados, exagerados, abusivos, como têm sido os aumentos da Petrobras. Então eu fiquei assim pensando, né, Cris? Seria o caso, já que o Paulo Guedes, a equipe econômica, não tem competência para imaginar algo, ou imaginar nada, né? De competência nem sequer de copiar o que é feito com sucesso há muitos anos, mundo afora, e o Congresso tampouco se anima a fazer isso. Então seria o caso talvez de chamar os portugueses, né? Pelo menos eles falam um idioma que a rapaziada entende aqui em Brasília, e aí adotaria isso. Acho que é um sistema que já falamos sobre isso meses atrás no jornal Gente, falando exatamente sobre isso, ouvimos especialistas, etc., mas ninguém mexe nisso. É uma coisa que ninguém mexe e não sei porquê, né? A única explicação é o governo não quer perder receita. Não perde receita, não perde, é só um sistema de compensação, aumentou o preço do combustível. Tem uma coisa com a qual a gente não pode deixar de viver, né? Aliás, tem várias coisas, né? Água, comida, internet e energia, são coisas que a gente não pode viver mais sem isso. Então, assim, na questão da energia, é preciso estabelecer uma relação de compensação de preços, né, com a demanda, de forma que ninguém sofra, que todo mundo ganhe. Possível é, na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, por que aqui no Brasil não pode ser? Pois é, e hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a questão dos combustíveis, destacou que a Petrobras obtém um lucro muito acima do que teria, né, se comparado aí com concorrentes internacionais, e defendeu que a empresa cumpra uma função social neste momento. Aspas aqui pro Rodrigo Pacheco. O orçamento de guerra ou apertar o botão da calamidade, como diz o ministro Paulo Guedes, são para situações extremas em momentos de crises mais agudas. Nós enfrentamos uma pandemia, hoje tem uma guerra acontecendo na União Europeia. Vamos buscar uma união entre legislativo e executivo para conter os efeitos dessa guerra através da aprovação do que seria essa função social da empresa. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre o assunto hoje em Brasília. Quem acompanhou foi o repórter João Pedro Melo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a ideia de uma intervenção do governo federal para frear o alto preço dos combustíveis no Brasil. Segundo Mourão, esse tipo de ação sempre termina em bagunça e o governo busca soluções com o Congresso Nacional para lidar com a situação atual, que, na visão dele, deve melhorar depois que a guerra entre Rússia e Ucrânia terminar de fato. Estamos acompanhando, né? Intervenção no preço é algo que a gente sabe como começa, né? E o término sempre é uma bagunça, né? Então, o governo está buscando soluções junto com o Congresso, né? Seja aí mudança do cálculo do ICMS, a questão de fundo para estabilização, né? A redução do PIS/COFINS, né? A zero, né? Então, são as soluções que estão sendo buscadas num momento difícil do mundo e que, uma vez solucionada a situação de conflito vivida lá entre a Rússia e a Ucrânia, a tendência é que o preço volte aos níveis anteriores. Recentemente, a Petrobras anunciou reajuste de 18,8% na gasolina e 24,9% no diesel, o que é reflexo do aumento do barril de petróleo no mercado internacional e também dos confrontos entre Rússia e Ucrânia. O fato é que essa decisão deu mais espaço para os debates sobre o risco de inflação no setor, o que também gerou duras críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a expectativa é para que o presidente da estatal, general Joaquim Silva e Luna, peça demissão do cargo. Em outro ponto, o projeto que cria a conta de estabilização dos combustíveis ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, antes de ir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é que a urgência do texto seja votada ao longo dessa semana para tentar dar uma resposta rápida aos reajustes da Petrobras. Pela proposta, uma faixa de valores será definida e, caso ela seja ultrapassada, será compensada por esse fundo de estabilização
estabilização, que vai contar com royalties, além de dividendos da Petrobras pagos à União. No mesmo texto, também está prevista a criação do Auxílio Combustível Brasileiro, que vai variar de R$ 300 a R$ 100 e será pago para motoristas autônomos, barqueiros e motociclistas de entrega. Além disso, o Auxílio Gás também será ampliado para atender cerca de 11 milhões de famílias, o dobro da meta de atendimento atual. Enquanto isso, o conflito lá no leste europeu continua. Daqui a pouquinho vem a Juliana Rosa aqui nos bastidores do poder, mas já há uma sinalização hoje de queda no preço do barril do petróleo, com indicativos aí de sinalização de pelo menos um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. O problema é que hoje pode cair o barril do petróleo, mas o dólar subiu bastante aqui no Brasil. Enfim, a coisa está complicada pra gente.